Inscreva-se no Desbravando o Desconhecido e veja várias curiosidades. Você já ouviu falar na lenda do Homem-Coelho? Vamos ver aqui relatos dessa criatura sinistra pouco conhecida que apavora várias pessoas nos Estados Unidos. Homem-Coelho. The Bunnyman, do Homem-Coelho, é uma lenda urbana americana que provavelmente se originou a partir de dois incidentes em Fairfax County, Virgínia em 1970, mas que se espalhou por toda a área de Washington DC. Existem muitas variações para a lenda, mas a maioria envolve um homem vestindo uma fantasia de coelho, e que ataca as pessoas com um machado. Muitas variações da história ocorrem em torno da Bunnyman Bridge, Ponte do Homem-Coelho, um túnel de concreto sobre um viaduto ferroviário ao sul da estrada Colchester em Clifton. Variações da história incluem a origem do Homem-Coelho, os nomes, os motivos, as armas, as vítimas, a descrição da roupa de coelho, e da possível morte do Homem-Coelho. Em alguns relatos o fantasma espectro do Homem-Coelho é dito sair do local de sua morte a cada ano no Halloween para comemorar a sua morte. Em alguns relatos, os corpos das vítimas são encontrados mutilados. Por mais de 25 anos as histórias do Coelho Man foram mantidas vivas, principalmente entre a população adolescente. Ao longo dos anos a história evoluiu para uma história de fantasmas, adequada para festas, saídas de campo, e qualquer ocasião que tais histórias são contadas. Uma versão nomeando um suspeito e um local específico foi enviada para um site no final de 1990 por um tal Timothy C. Forbes. Esta versão afirma que em 1904, um manicômio em Clifton, Virgínia foi fechado por uma petição bem-sucedida da crescente população de moradores de Fairfax County. Durante a transferência dos detentos para uma nova instalação, o transporte dos presos sofreu um acidente, onde alguns prisioneiros escaparam e outros foram encontrados mortos. A equipe de busca encontrou todos, menos um deles. Durante este tempo, os moradores supostamente começaram a encontrar centenas de peles claras, carcaças limpas meio comidas de coelhos pendurados nas árvores nas áreas circundantes. Outra varredura da área foi feita e desta vez a polícia localizou os restos de Marcus Valster, deixados de uma forma similar às carcaças de coelho que penduram em uma árvore perto ou debaixo da Bunnyman Bridge, ao longo das faixas ferroviárias da estrada Colchester. Os oficiais citam o último preso que faltou ser localizado, Douglas J. Griffon, como seu suspeito e passam a chamá-lo de o Homem-Coelho. Nesta versão, as autoridades finalmente conseguem localizar Griffon, mas, durante a sua tentativa de prendê-lo no viaduto, ele quase escapa antes de ser atropelado por um trem, onde o original de transporte caiu. Eles dizem que depois que o trem passou a polícia disse que ouviu um riso vindo do local. Revela-se eventualmente que Griffon foi institucionalizado pela morte de sua família e as crianças no domingo de Páscoa. Durante anos após a morte do Homem-Coelho, conforme a época do Dia das Bruxas se aproxima, dizem que carcaças podem ser encontradas penduradas no viaduto e nas áreas circunvizinhas. A figura é declaradamente vista por transeuntes fazendo o seu caminho através do túnel da ponte. Para mais histórias como essa inscreva-se no canal e continue aqui conosco no Desbravando o Desconhecido.